Então, gente, hoje a gente vai terminar o nosso conteúdo, tá? Falando aí sobre algumas incidências que estavam faltando. Dedos do pé, abdômen, coluna cervical, torácica, lombar. E aí a gente encerra, tá? Então, a partir de amanhã, vocês já podem iniciar a confecção do trabalho de vocês. Por quê? Só recebi um grupo que foi o de vocês, Márcio. E Ana Paula, que está presente aqui, forme o seu grupo. São 3 componentes que amanhã vai ser feito o sorteio, tá? E aí a gente não entra na plataforma, acabou o assunto. E vocês vão, conforme for sorteado aí vocês já podem iniciar a confecção do trabalho. É um trabalho que eu quero a apresentação e quero ele escrito também, tá? Podendo ser digitado ou manuscrito, ok? Ok. Então vamos lá terminar esse conteúdo hoje. E vou escrever com aquelas penas de pavão. Eita, de pavão? Nunca vi, mas tá bom. Aquelas penazinhas. Vamos lá. Ó, a gente vai começar hoje, né, dando continuidade do que a gente terminou ontem, falando aqui sobre dedos, né, e também o pé inteirinho. A gente pode fazer tanto dos dedos quanto do pé por inteiro, tá? Então, as regras gerais para fazer aí incidências de dedos e o pé, né, quando se está no trauma, lembrando que, vamos relembrar, que a gente está falando aqui de incidências com pacientes que estejam, né, traumatizados, né, que estejam aí com fratura, que não chegue lá dentro da sala de exames, normal, tranquilo, sem estar com nada quebrado só para fazer um exame de rotina. A gente está falando aqui de pacientes que estejam em situações aí complicadas para fazer o exame. Por isso se caracteriza como incidência especial, tá? Só que nesse caso aí, as incidências básicas se aplicam também aí, né, nessa questão de incidência especial para dedos e para o pé. Qual é a regrinha aí para fazer o pé, a mão, nas incidências básicas? Alguém lembra? Lembra, Márcio? AP, o perfil. Sim, quando a gente vai fazer a mão e quando a gente vai fazer pé, lembra que a gente faz sempre 2 incidências? A gente sempre faz PA e oblíqua, né? Perfil. Então, essa mesma regrinha vai se aplicar aqui, tá? Sempre. Eu tô fazendo lá no pé, então eu consigo fazer a proteção adequada do meu paciente. Então, a radiação tá mais lá embaixo, a gente protege pelo menos a região das gônadas, tá? Ali na região da pelve do paciente. E aí, taca ali raio. Então, aqui, ó, eu deixei para você incidência de AP, né? E em decúbito dorsal. Por quê? Quando o paciente chega ali, né, de boa para fazer a incidência, ele pode ficar sentado, às vezes você coloca ele sentado, né? E faz a incidência dele com o pé em cima do filme ali de boa. Aqui o nosso paciente ele está acamado. Então a gente vai ter que improvisar aí para poder fazer essa incidência. É AP do mesmo jeito, só que olha aí, ó, a gente improvisando para poder sair, né? Nesse sentido raio. Então a gente coloca o paciente aí que está deitado com a perna estendida, né? Os dedos ficam posicionados aí bem juntinhos para cima, o pé bem no centro do filme, tá? O filme sempre na vertical e sempre contra a planta do pé, né? Lembra que a gente falou aí em planta, palma da mão, justamente para a gente entender quando estiver estudando aqui, tá? A gente faz a angulação do raio, centralizando o raio central aí na articulação do terceiro metatarso. O que é o metatarso? É o osso do pé acima do passo. Aquele do meio, né? São os ossos que vão formar aí o meio do pé. No caso da mão, a gente tem os metacarpos, que são os dedos que ficam na palma da mão.
né? Os dedos, ó, os ossos que ficam formando a palma da mão. No pé, os metatarsos são esses que vão ficar no meio do peito do pé, que a gente chama, né? Então, você vai angular aí o raio central na região do terceiro metatarso. Então, segue o dedo do meio aí e angula retinho com ele, tá? No meio do pé. E aí a gente consegue fazer incidência em AP, isso com paciente em decúbito dorsal. Aí a gente faz a incidência também, né, em lateral. O paciente continua deitadinho lá, acamado, né? Então, o paciente continua deitado, só que nesse caso aí, ó, a gente tira o filme da planta do pé, né, embaixo do pé, e coloca ao lado. E, de novo, a gente deixa ele aparecendo aí a articulação do pé, onde termina a tíbia, né, os ossos do Hein, Érica, taço. esse, Oi. esse filme aí, no caso aí, a gente colocou, que a gente falou que a gente coloca ao lado, né? Uhum. Pode colocar encostado de qualquer coisa, né? Para poder fazer. Tu Ou fala tem, assim pra ele ficar em pé? é, Pode, aí tu vai improvisar. Só aí o... entra o improviso, né? Do técnico. Exatamente. Exatamente. Entra o improviso aí. Se no caso tiver alguém para acompanhar e tu não tiver nada para fazer, né, para colocar lá para apoiar, você pode estar oferecendo o avental, né, de chumbo aí para proteger o acompanhante do paciente que vai te ajudar a fazer aí, né? Mas no caso, o interessante é que a gente use a criatividade para poder ficar, né, em pezinho aí ao lado, tá? Então, sempre ele fica aí colocado bem pertinho do pé, né? Olha, perceba que os dedos do pé está dentro do foco, ó. Está colimado aqui certinho e tá aparecendo também os ossos do tarso. Então, a gente vai fazer o raio central colimado bem aqui, ó, perto dos ossos do tarso, né? No meiozinho do pé. E tem que aparecer. Lembra quando a gente vai fazer a incidência de um osso, a gente sempre tem que pegar as articulações, né, que estão próximas daquele osso. Então, não vai ser diferente aqui. Aí a gente vai subindo um pouquinho, falando sobre tornozelo e perna, tá? O tornozelo, onde que é o tornozelo? É formado pelo quê? Eita, Pelos gente. ossos do taço. Pelos ossos do taço, juntando-se a tíbia e a E fíbula. a fíbula, né? Isso. Esse encontro é o nosso tornozelo, tá? É a articulação. Então, o tornozelo é a articulação da junção dos ossos do taço com a fíbula e a tíbia, tá? Então, quando o paciente sofre aí uma torção, né? Cai, machuca aí. A gente pode fazer aí, receber o pedido para fazer um exame de tornozelo, tá? Então, quando é para fazer o exame aí do tornozelo, a gente faz uma incidência em AP e uma em lateral, tá? E sempre protegendo a região da gônada. Então, em AP, o paciente pode estar em decúbito dorsal, do jeito da imagem o filme fica embaixo e o raio vem de cima. Olha aqui, ó. Dá para perceber a luzinha aí, não dá da colimação? Ou não Dá. tá dando de ver? Aqui pouquinho, mas dá. Bem aqui, ó. Tá colimado bem aqui e aqui, ó. Não importa aqui, no caso, os dedos, porque é tornozelo. Nesse caso, a incidência é justamente a articulação, tá? Então, a gente colima um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, tá? Essa incidência em AP. E tornozelo na incidência lateral. De novo aí, ó, a gente vai utilizar o improviso. O paciente vai colocar a perna estendida, tá? Em decúbito. Pode ser colocado aí um travesseiro ou existe também, assim, nos lugares que são mais equipados, né? Tem travesseiros de areia, que chama, que é para poder auxiliar nesses casos, tá? Então, o paciente fica com a perna estendida aí, apoiada, e o filme fica do ladinho, do mesmo jeito que a gente fez do pé, só que agora a gente vai colimar
no tornozelo. Quando a gente fez do pé, foi desse mesmo jeitinho. Só que o filme tava, os dedos estavam aqui, né, dentro para ficar lá na imagem e a colimação tava diferente, não tava pegando muito aqui a região da perna, tava pegando só a articulação até a ponta dos dedos. No tornozelo vai ser do mesmo jeito, a gente só volta um pouquinho que é para focar na articulação, tá? Subindo, a gente vai ter aí a tíbia e a fíbula, né? A nossa perna. Lembrando que abaixo do joelho é perna, para cima, onde fica o fêmur, é coxa. Então, aqui a gente está fazendo a incidência em AP, tá? É o mesmo caso aí quando o paciente é muito grande, né? E a gente tem que fazer essa incidência. Se couber no filme retinho, vertical, ok. Por quê? Se a gente está fazendo a incidência de tíbia e fíbula, a gente precisa pegar, né, as articulações aí da extremidade. Então, a gente tem que pegar acima e tem que pegar lá no tornozelo também. Não precisa pegar todos os ossos, mas aonde termina a tíbia e a fíbula e o comecinho dos ossos do taço precisa sair, tá? Então, a gente pega lá embaixo e pega lá em cima. Não cabe no filme na vertical, você pode utilizar duas formas. Ou você pega um outro filme, né, e junta lá, fica um coladinho no outro para fazer duas incidências. Ou você vira o filme aí do maior tamanho que você tiver e fica aí nessa diagonal. Percebem que o filme aqui tá virado e ele tá na diagonal? Sim, é aquela pequena angulação, né? Isso. Outra coisa que dá pra gente perceber aqui é a colimação. Tá colimado somente aqui na beirinha da perna dele. É Sim. só isso que a gente quer ver, né? Então não tem necessidade de a gente deixar o campo bem aberto para aumentar o nível aí da radiação espalhada, né? Radiação secundária e até mesmo essa radiação às vezes até atrapalha na qualidade da sua imagem. Então a gente deixa colimado somente na região de interesse. Aqui é a incidência lateral. Sempre, né, a gente vai fazer aí, na grande maioria dos casos, a gente faz duas incidências, tá? E no caso é sempre AP e uma oblíqua ou uma lateral, tá? No caso da perna aqui, a gente faz uma em AP, o raio vindo de cima, e uma lateral, do mesmo jeitinho que foi feito lá no pé e no tornozelo. Só que agora a gente sobe um pouquinho, né? Pra pegar, ó, desde um pouquinho o finalzinho da articulação lá, ó, no tornozelo. E pega aqui, ó, um pedaço da patela também, né? As duas articulações. E o filme lá atrás. Aqui eles estão utilizando, ó, os travesseiros de areia, né? E o filme tá encostado aqui de alguma forma. A criatividade a gente tem que utilizar. Ou um travesseiro normal mesmo, ou um travesseiro de areia, tá? Aí a gente vem subindo. A gente tem o joelho agora. Joelho também. A gente foca no joelho e pega um pouquinho acima e um pouquinho abaixo, tá? Então aqui a gente coloca o filme radiográfico. No caso aqui, dessa incidência, eu colocaria o filme um pouquinho mais pra cima, pouquinha coisa. Mas assim, isso varia de profissional para profissional, porque eu sou muito detalhista até na vida pessoal mesmo. Tipo assim, as coisas têm que estar bem alinhadas, tipo, os centímetros que tá acima tem que ser o mesmo que tá abaixo, pra ficar bem no meio. Eu acho que eu tenho toque. Mas aqui, assim tá ótimo, tá pegando no meio, né? Tá pegando o joelho, tá pegando um pouco acima, tá pegando um pouco abaixo. Só no caso aqui que tá pegando um pouquinho mais abaixo do que acima, mas tá certo, tá? Se você for muito detalhista aí, você vai só arrumar como eu arrumaria aí no caso, tá? Ainda se acha detalhista, Hã? Você é. Ainda se acha, tu é. Ai, meu Deus. Me dá um tiquezinho se eu ver alguma coisa assim que não esteja alinhada com as coisas, sabe? Não sei. Tem que estar tudo reto. Isso atrapalha às vezes. Mas enfim. Aí aqui a gente faz uma em AP e uma lateral,
Sempre, ó. Vocês percebem que desde lá dos dedos, do pé, do tornozelo, da perna, agora do joelho, a gente sempre vai fazer uma em AP e uma em lateral, tá? E no caso aqui a gente tem uma oblíqua medial. Não, o raio não entra nem de cima, nem com a angulação feita em 90 graus. A gente faz uma angulação aí entre uma e outra, né? De 15 a 20 graus aí de angulação. Então, o raio vai entrar aí, ó, meio que... como que fala essa... De ladinho, assim, transversal. Não, não é transversal. Como que fala? É diagonal, mulher. Diagonal. Ai, meu Deus, esquece a palavra. Ele vai entrar na diagonal, isso mesmo. Pra que isso aí melhora aí, né? Para mostrar a articulação por debaixo entre a patela, porque a patela fica acima aí, né, na junção entre o fêmur, a tíbia e a fíbula, né? Então a gente vai mostrar aí meio que entre a patela e esses ossos, tá? Aí a gente vai subindo, falando agora sobre fêmur, tá? Ah, professora, mas você falou que quando a gente vai fazer fêmur, a gente tem que pegar tanto lá em cima quanto lá embaixo. Isso, mas a gente faz aquilo que o médico manda, tá? Então a gente não vai discutir com o que o médico mandar. Somente se ele tiver errado, por exemplo, raio-x de perna direita. Aí quando o paciente chega na sala, ele tá com a perna esquerda quebrada. Aí você não vai fazer da direita que tá boazinha, né? O que você faz nesse caso? Mas é da esquerda, né? Que é o que tá fraturado. Primeiro, se você se for tipo numa UPA, num pronto-socorro e o médico estiver lá no local, você avisa, ó, é mesmo pra fazer da outra? Porque o cara tá quebrado é a esquerda. Então você, né, pergunta pro médico porque assim, ele é a autoridade e foi ele que mandou, mas no caso é algo bem óbvio. Você faz da outra e depois quando você for entregar o exame pro médico, né? Aí você fala, ó, o pedido tava do lado direito, da perna direita, só que ele tá com a perna toda quebrada, mas é a esquerda. Então eu fiz da esquerda, tá? Só que aí ele pode pedir também a radiografia de fêmur específica. Então aqui, ó, ele pode pedir do fêmur proximal, né? Que é mais próximo da raiz do membro. Vocês lembram disso? De proximal, distal, medial. Sim. Então, se for fêmur proximal, tem que ser mais perto do quê? Mais próximo lá da pelve, Da né? lombar, da lombar, né, não? Isso, mais próximo do osso, né, do quadril. E se for um fêmur aí medial distal? Joelho. Na região medial, próximo da patela. Isso, é como essa daqui da imagem. O pedido tava fêmur médio e distal, ou seja, ele sabe que o que ele quer ver é a metade do fêmur até depois do joelho. Então você faz aqui cortando a região proximal do fêmur, pegando só o meio, né, o corpo dele, o joelho e passa um pouquinho. Ele quer o fêmur aí na metade e o final dele pegando até um pouquinho depois. Então, você faz assim. Se for médio proximal, em vez de descer para pertinho do joelho, você sobe um pouquinho para pegar lá onde é o encaixe do osso, lá pertinho do nosso osso do quadril. Então, a gente, em vez de pegar mais para baixo, a gente pega mais para cima, do meio para cima. Então, a gente pode fazer AP e lateral, tá? No caso aqui, eu coloquei fêmur médio e distal, tanto AP quanto lateral. E tudo isso vocês percebem que a gente está vendo aí em pacientes traumatizados, que estejam em decúbito, acamado, né? Todo lascado. Não é paciente que chega andando de boa que a gente pode fazer, né? Gira para lá, gira para cá. Aí a gente está sempre improvisando. O paciente está em decúbito, está utilizando os travesseiros de areia, tá bom? Aí a gente sobe mais um pouquinho. A gente vem falando sobre a pelve. A pelve, onde que é a pelve? Aí no Quadril. Quadril. Só que a gente tem pelve e tem o quadril também. Ó.
Quando a gente A fala, pelve é mais embaixo, né? quando a gente fala em pelve, a gente tá falando do conjunto todinho, né, do osso aqui. E a gente tá falando naquela parte. Vocês lembram quando vocês estudaram falando sobre crista ilíaca? Sim, é lá naquela ponta, né, da pelve. Isso, lá no osso ilíaco ou osso ilho, né? Onde Aham. faz a voltinha. Quem é bem magrinho e aí você percebe que fica altinho na região do quadril, aí fica aquela pontinha altinha. Aquilo ali é a crista ilíaca. Quando você vai fazer esse exame num paciente que é bem magrinho, é bem facinho de você, né, achar lá e fazer a 2 centímetros acima da crista ilíaca. Quando é mais cheinho, você tem que pegar mesmo no paciente para sentir, afunda a mão para sentir onde que tá a crista ilíaca dele, medir aí uns 2, 3 dedos acima e aí colimar. No caso da pelve, a gente tem que pegar bem certinho acima da crista ilíaca. Quando a gente fala de quadril, a gente está falando aí lá do encontro, no finalzinho do osso do quadril, no encontro com a cabeça do fêmur, tá? Então a gente pode cortar um pouquinho da crista ilíaca, porque o foco é nesse encontro. Compreenderam? Sim. Aí a gente vem falando sobre fêmur proximal e quadril, né? Onde a gente não vai conseguir proteger a região das gônadas, né? Porque vai ser nesse encontro aí do osso da cabeça do fêmur com o osso do quadril. E como é que a gente protege aí? Se a gente proteger, não vai aparecer nada na imagem, né? Que vai estar protegido. Então a gente faz aí a incidência. No caso dessa imagem, é o método de Danelius-Miller, tá? É um método aí que nada mais é do que a realização dessa incidência do jeitinho que essa moça tá deitada aí, tá? Coloca, no caso, ela mesma tá ajudando para segurar o filme. Ele fica na diagonal aí, ela levanta a perna oposta e o raio ele vai entrar meio angulado, né, na diagonal, como o Márcio estava me ajudando na palavra. Então, na perna que vai ser feita a incidência, a gente gira um pouquinho o pé. Quando você tá deitado com a perna esticada, a tendência é seu pé ficar apontando para onde? Para fora, né? Você ficar com a perna virada, Isso. o pé Isso meio de mesmo. lado. Então, nessa incidência, a perna não pode estar relaxada assim. Estica o pé, gira para que o pé fique bem retinho. Quando a gente gira, lá na cabeça do fêmur vai girar também, tá? A perna oposta fica levantada para que o raio pegue somente na perna que está esticada, tá? E a gente tem o método também, o método de Sanderson, tá? É uma incidência médio-lateral, aonde o filme fica meio que por baixo do paciente inclinado e o raio também vai entrar meio que angulado. São 2 métodos aí com nomes mais específicos, né? Quando a gente faz o AP da pelve ou do quadril, né, o filme fica totalmente abaixo do paciente. Então aí a gente só vai subir um pouquinho. O paciente fica aí numa angulação de 20 a 30 graus, ele fica meio que de lado para poder fazer a incidência. Para a gente fazer, deixa o paciente deitado. Quando ele está deitado, a gente consegue fazer AP. Vira o paciente um pouquinho de lado e coloca o filme. Pronto, já tá nesse método de Sanderson. Aí a gente vem falando sobre coluna. A primeira parte, né, da nossa coluna é a coluna cervical. Como é que é o nome das primeiras vértebras da coluna cervical, hein? Atlas e o Axis. Eita, que ele tá fera. É isso Um mesmo. pontinho aí, cara. Mas eu não vou nem contar pra Como é vocês. que é pelo nome? Como é que é o nome do negócio? Fala de novo. Atlas e o Axis. É a Primeira e primeira segunda. e a segunda vértebra cervical. Cervical. São as únicas vértebras que possuem nome. As Ah, outras. porque as outras é siglazinha, né? Isso. As C1, outras C2, vão C3. vir. Vai ser a C3. letrinha que corresponde à região. No caso, C de cervical, T de torácica, L de lombar.
seguida do Isso é número, importante. né? A ordem que ela vai vir. Então, a Tá, e primeira. essa daí eu não sabia, não, que essas são as únicas que tem nome. Parabéns, Márcio. Com quem que vocês tiveram aula de anatomia 1? Márcio Obrigado, teve Cláudio. comigo, não foi, Márcio? Foi com você mesmo. Mas Ah, foi com uma magrinha, uma doutora aí, só que faz muito tempo. Foi ano passado, né, filha? Ah, 2018. então foi eu acho que a culpa não é da professora. A culpa é dos alunos que não lembram, não estudam, não continuam Não, estudando. eu estou lembrado desse detalhe da letrinha e o número, a numeração, mas aí, no Então caso, relembra as aí. letras, é, Atlas e Axis são as únicas vértebras que tem nome. axis, Axis, axis A-X-I-S, Axis. e atlas. Isso. Aí vem a primeira vértebra cervical é o Atlas, a segunda é o Axis, a terceira vai ser C1, aí depois, C3, C3. Ah, C4, tá. C5, porque o Atlas você pode chamar tanto de Atlas quanto de C1. O Axis você pode Eu chamar só de lembrava Axis ou desse de C2. Tanto faz, tá? Aí, ó, a gente vai fazer incidência em AP. No caso, o paciente, quando está em incidências de coluna cervical, em AP aí, o paciente vai estar já mobilizado, né? Imobilizado, com o colar cervical, e a gente não vai poder pegar no paciente e tentar girar mais de um lado para o outro. Do jeito que ele tá, você vai fazer, né? Porque qualquer movimento aí a gente pode danificar mais ainda a situação do paciente. Então, como que a gente faz para, por cima desse colar e saber onde que a gente deve angular, né? Lembra daquelas linhas imaginárias que eu mostrei para vocês? Eu até deixei a imagem do ladinho que é para vocês terem uma noção. Lembra disso? Essa imagem aqui, a primeira, ó. Sim, sim, eu lembro. Quando a Aqueles gente nomes. vai fazer aí colimar para poder fazer a cervical, né, as primeiras vértebras aí, a gente vai colimar mais ou menos de 3 a 5 centímetros acima do nível do MAI. O que é o MAI? Meato acústico externo, que é a nossa orelhinha lá, o orifício da orelha. Então a gente olha aí o orifício da orelha, olha, coloca uns 3 dedinhos aí acima, não é abaixo, é acima. 3, 4 dedinhos que dá aí 3 a 5 centímetros. Acima, você colima. Abaixo, você coloca aí abaixo do pescoço, que dá certo. Pronto, você conseguiu fazer a incidência em AP de cervical. Aí a gente pode fazer também aí a cervical em duas, né, incidências aí para completar a AP. Você pode fazer a axial ou você pode fazer a transoral. Como que é isso? A transoral é a primeira que tá. Vocês percebam que se o paciente conseguir abrir a boca, você faz a incidência. O raio vai entrar, você colima retinho com a boca do paciente aberto e o raio vai entrar aí, né, e vai realizar a incidência transoral. Quando não, você pode fazer só a axial. O raio entra aí angulado, ó. Bem aqui, é porque é ruim a imagem de ver, mas seguindo a minha setinha, o raio entra assim agora, ó. Anguladinho. Na região da C1 e C2, do Atlas e do Axis, tá? Então, são duas incidências que são feitas aí para complementar a P de cervical. E a gente também tem a lateral. A lateral é mais fácil e está dentro das incidências básicas de rotina aí para cervical, tá? Onde o paciente está de novo em decúbito, a gente está protegendo a região das gônadas dele, né? E aí a gente coloca o filme lá de ladinho, encostadinho da cabeça do paciente, colima um pouquinho, pede para o paciente, né? Se ele conseguir, abaixa o ombro dele, o máximo que ele conseguir, abaixar os braços, que é para não pegar, né, o ombro aqui, os ossos do ombro, junto na imagem. Então, tenta abaixar o ombro do paciente, os dois ombros o máximo possível, não ficar com o ombro levantado. Colima aqui, lembrando de novo, o MAI, meato acústico externo, acima, colimado acima, né? E aqui abaixo, pertinho do ombro, a gente colima também. Aqui a gente tem uma outra variação da incidência lateral cervical.
é a incidência lateral do nadador, tá? Essa incidência aí do nadador é uma especialíssima, tá? O que é que acontece? Essa do nadador é para a gente ver a região de C7 e T7, tá? Quando ela não é visualizada direitinho nas outras incidências. Então, o paciente vai ficar nessa primeira imagem aqui, ó, o paciente tá de boa, não tá machucado, chegou andando lá na sala de exames, então ele levanta o braço, vai aparecer o ossinho? Vai. Quem pegar essa incidência para fazer o trabalho, pesquisa lá o desenho, né, e expliquem direitinho pra gente que tem um desenho explicando que vai aparecer o osso do braço também, só que acima das vértebras, tá? E aí a gente faz com o paciente o braço que está próximo ao filme levantado e o braço oposto, que é por onde vai entrar o raio aqui, ó, ele abaixa o ombro o máximo que ele consegue. No caso do paciente que está traumatizado, é em decúbito dorsal, tá? Mas vai fazer do mesmo jeito. Ela tá com o braço levantado e o ombro oposto aqui, tentando abaixar o máximo possível. Aí a gente vai descendo na coluna. Depois da cervical, a gente tem a torácica, né? Depois da torácica que termina, a gente tem a lombar. As duas incidências, tanto para coluna torácica quanto para coluna lombar, a gente tem que proteger a região das gônadas, né? Lá na região da pelve do paciente não vai atrapalhar, a não ser que a gente faça na lombar, lá no finalzinho, aí não dá para proteger, né, a região das gônadas. Na torácica dá sim. Então, como que a gente faz? AP. Do mesmo jeito que a gente fez a cervical, a gente faz a torácica também, né? A única diferença, olha, percebe a colimação aí, ó. Quando é de tórax, a gente abre o campo e tem que pegar tudo. No caso, a gente está focando em coluna, é só nas vértebras. Então, a gente fecha o campo no meio, né? E coloca o raio central bem na região sagital mediana do corpo do paciente. Então, passando bem no meio, retinho aí com o nariz. Tem que ser bem clínico aí, tá? Para colimar fechadinho e pegar as vértebras, a gente tem que ser, né, bem detalhista. Paciente em decúbito dorsal, o filme tá abaixo daquela maca que eles chegam da emergência, né? Olha aqui o filme aqui embaixo, ó. E bem colimadinho na região torácica. Aí aqui a gente faz a torácica lateral. Essa paciente aí, a gente tentou levantar os braços dela, ela ficou para cima, mas quando não, né, tenta levantar pelo menos para ficar encostado mesmo na maca, mas saindo, né, do meio do campo aí. Então, o paciente também é decúbito dorsal e a gente tira o filme que estava abaixo e coloca do lado oposto, né, colimando aqui bem abaixo na região do seio da paciente ou do paciente, a gente mede aí, né, coloca abaixo um pouquinho, bem no meio, aqui, ó, a linha do raio central pra gente poder colimar. E faz a incidência. Não precisa estar pegando bastante aqui em cima. A coluna é na região... Como é que é o nome da região que passa a coluna? Torácica. Não, toda a coluna. Ela fica mais na região anterior, posterior. Na posterior, né? Isso, então a gente foca mais aqui na região posterior. E desce agora na incidência de coluna lombar, a gente não vai conseguir, né, fazer a proteção da região das gônadas, principalmente no caso das mulheres, que a proteção tem que ser mais acima, né? E aí não dá. No caso da região da coluna lombar, a gente não consegue muito, né, fazer essa proteção, mas é necessário. Então, a gente vai focar aí no umbigo do paciente, a gente não olha pelo umbigo aí, que é o meinho da região abdominal, aí a gente vai focar o raio central para poder fazer, né, essa incidência. Então, os joelhos, se o paciente
permitir, né, se as condições dele permitir, é bom que o joelho esteja elevado. Quando a gente tá deitado e eleva o joelho, a nossa coluna parece que estica um pouquinho mais, não é isso a sensação que a gente tem? Isso mesmo. Então, só se o paciente conseguir, levanta um pouquinho o joelho dele, flexiona um pouquinho o joelho, tá? O filme fica abaixo, no caso aqui, ó, o paciente está imobilizado em cima da maca que ele vem na emergência e o filme está abaixo. Então, você tem que olhar meio que de ladinho, porque o filme tem que estar retinho aqui, ó, com a colimação que você fez em cima, tá? Não adianta você colimar bem certinho em cima e o filme tá lá em cima. Ou tá mais para baixo. Tem que trabalhar junto. Por isso que a gente tem essa luzinha lá saindo do tubo, que é pra gente ter uma noção do que estamos fazendo, tá bom? Então, a gente coloca sempre aí o filme e colima sempre certinho aí, a nível de crista ilíaca, aonde a crista ilíaca precisa estar passando aí pelo meio do filme. Aqui, ó. Segue a minha setinha, tá vendo a setinha? Raio Sim. central tá vindo aqui, ó, entrando na paciente, justamente na região da crista ilíaca. A crista ilíaca dela tá passando bem aqui, ó. Uhum. E o raio vem e vai no meio do filme, tá? Do mesmo jeito, lateral, só que em vez do raio estar vindo aqui de cima, a gente faz a angulação de 90 graus e ele entra pela lateral do corpo do paciente. Tá colimado bem certinho aqui, ó. Acima também pegando também um pouquinho da coluna torácica. E o meio, o raio central, tem que estar colimado aqui acima da crista ilíaca. Então, sempre lembra, coluna lombar, a gente colima aí, raio central acima, retinho com a crista ilíaca. Tudo bem? Tudo bem. Esse foi o último posicionamento. Na apostila, vocês vão ter alguns anexos para, né, assim, aumentar aí o conhecimento de vocês sobre biotipos, né? Vocês vão ter lá também sobre aparelhos, né? Os princípios que vocês já viram aí, os princípios da Lara, lembra? Que a gente tem que utilizar a técnica de acordo com a necessidade, nunca aumentar a técnica utilizada só para melhorar a qualidade, esquecendo da proteção do paciente. Tem Sim, esses sim. anexos na apostila para vocês lerem, estudarem aí também, tá? Então a gente encerrou os posicionamentos. Tá bom. Boa Ótimo. noite. Boa noite.